termos 25% da população satisfeita com o regime, isto que para mim é que é de facto surpreendente, é por razões lógicas, não é? É porque a questão não tem que ver só com a natureza do regime que é autocrático ou que é autocrática, não é? É o facto de este regime autocrático não produzir, ter um regime autocrático incompetente e não produzir resultados, não é? Pelo menos que do ponto de vista social, do ponto de vista económico, coloquem as pessoas numa situação mais confortável. Porque, como toda a gente deverá saber, existem regimes parecidos ao regime angolano, mas em que as pessoas, portanto, os regimes são mais fechados do ponto de vista político, mas do ponto de vista económico, do ponto de vista social, as pessoas são mais realizadas ou têm mais facilidade de se realizar, independentemente de estarem ligadas a grupos ou a partidos políticos ou não. Não é o nosso caso. E por isso é que isto, de facto, em certa medida, o que me surpreende aqui é no fundo, ser confrontado, repito, com esta indicação de termos pelo menos 25% da população satisfeita com o regime. Isto é que para mim é surpreendente e, repito, não necessariamente pela natureza do regime em si, que naturalmente nós contestamos, mas pelo facto deste regime, sendo um regime autocrático, ser um regime simultaneamente incompetente, porque tem estado a governar o tempo que nós sabemos que governa e não tem produzido as transformações, sobretudo no domínio económico, no domínio social, do ponto de vista político, nós sabemos o quão fechado é, mas pelo menos do ponto de vista político, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, não tem produzido as transformações no sentido de as pessoas, mesmo no ambiente político um pouco mais fechado, respirarem um bocadinho melhor do ponto de vista das condições económicas, do ponto de vista das condições sociais. É por isso que, de facto, eu, de certo modo, sou apanhado, de certo modo, desprevenido com estes números. Claro que estes estudos têm sempre também, têm este valor de nos, têm essa importância, no fundo, de nos apontar referências, números em termos referenciais, porque eu quero acreditar que em termos efetivos, em termos reais, os números poderão ser um bocado piores, não parece francamente que 25%. Achas que não há angolanos que estejam satisfeitos com o regime em que vivem? Não, temos angolanos que seguramente andam satisfeitos com o regime que nos governa, mas são particularmente aqueles angolanos que, vamos lá ser diretos, que se sentem confortáveis, particularmente do ponto de vista económico e do ponto de vista social. São aqueles que têm benefícios diretos, não é? Decorrentes da natureza do regime que nós temos. E aqui falo de benefícios, sobretudo económicos, não é? Portanto, olha, nós queremos acreditar, não quero eu acreditar, que existe muita gente, particularmente na família que governa, e quando eu digo família, é no sentido lato do termo, refiro-me ao partido que governa o país, há seguramente muita gente que anda acomodada com este regime, porque efetivamente consegue subtrair os dividendos suficientes para se ter a vida que se tem, não é? Portanto, não me parece que se possa dizer aqui que todos os angolanos, não é? Ou 100% dos angolanos andarão insatisfeitos com o regime, muito longe disso. Há muita gente, ou algum número expressivo, pelo menos, não é? Que andará satisfeito com o regime, porque obviamente tem benefícios, não é? Decorrentes da forma como efetivamente o país é governado. Agora, este número de 25%, esta proporção melhor de 25%, é que de certa forma é surpreendente, porque me parece, e repito, obviamente que eu não posso colocar em causa dados que são trazidos por um estudo, porque estou aqui a falar de percepção, uma coisa é a percepção que nós temos, outra coisa são dados que são produzidos com algum método, com algum critério, e que nos dizem que 25% dos angolanos andarão satisfeitos. Este, para mim, é o dado que eu diria, de certo modo, até perturbador, não é? Pelas razões que eu já evoquei. De resto, os angolanos que estão do outro lado, não poderia ser diferente, não é? Porque eu tenho quase a percepção, ou tenho quase a certeza melhor, de que
a antipatia dos angolanos face ao regime tem-se agravado ao longo dos anos. Ou seja, porventura, este estudo teria tido um aspecto diferente ou teria produzido resultados diferentes, eventualmente, a 10, 15 anos. Não é? Porque quanto mais o próprio regime vai se deteriorando, quanto mais se vai revelando incompetente para resolver os problemas essenciais, e quando eu digo problemas essenciais, refiro-me àquilo que todos nós entendemos no senso comum e com a razoabilidade do que significa essencial, as questões relacionadas nomeadamente com a fome, com a pobreza, com a educação, com a saúde. Portanto, se nós recuarmos desde 15 anos, eventualmente poderíamos ter aqui um desenho diferente do que temos hoje. Portanto, Há 10, 15 anos, também, este regime, há 10, 15 anos, este regime era mais competente na resolução dos problemas? não estou necessariamente a fazer a comparação nestes termos. O que eu estou a dizer é que seguramente há um processo de degradação, há um processo de deterioração. Quanto mais tempo passa e quanto mais o regime se revela incapaz de resolver os problemas essenciais, naturalmente o desgaste é maior. Por isso é que eu digo que, porventura, há 10, 15 anos, talvez tivéssemos resultados diferentes, talvez tivéssemos mais angolanos, e aqui talvez em termos muito mais específicos, simpatizantes e amigos e militantes do MPLA, do que aqueles que nós teremos porventura hoje. E, aliás, há também uma leitura que pode ser feita, valem os números do que puderem valer, há uma leitura que pode ser feita os resultados que o MPLA vai adquirindo em cada ciclo eleitoral, também que nos permitem concluir que, efetivamente, o distanciamento, o foco é cada vez maior, não é? Mas reitero, para mim é de facto surpreendente que existam 25% ou que a proporção de angolanos satisfeita com o regime atinja os 25%. Uhum.